Segunda-feira, dia 29 de setembro, Bitcoin agora em $103.700, Bitcoin que está tentando recuperar aqui no curto prazo, subir e, inclusive, ultrapassar essa última resistência que a gente tem aqui. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês a situação atual do Bitcoin, mas também falar um pouco sobre Ethereum, Solana e algumas altcoins, tá? Bom, seguinte, pessoal, no curto prazo, o Bitcoin, ele corrigiu, teve aquela correção, e ele até buscou estes fundos aqui, que eram fundos importantes de liquidez, que eu tinha comentado com vocês, que gerou agora essa movimentação de alta. Então, o que eu vejo, tá? No curto prazo, a gente ainda tem uma liquidez aqui embaixo, que pode ser que o Bitcoin queira vir buscar. Porém, pelo fato de a gente ter tido essa movimentação de alta muito forte, já começa a ser um pouco mais improvável a gente voltar para essa região, e as maiores probabilidades ditam da gente, às vezes, formar um topo ascendente aqui e iniciar um processo de reversão. Inclusive, poderíamos formar aqui um ombro, cabeça, ombro, e iniciar uma reversão aí interessante do Bitcoin, tá? Além disso, a gente tá vendo a dominância do Bitcoin aqui subir. Então, o que é bem positivo. A gente tá em uma tendência de alta aqui na dominância do Bitcoin, assim, no curto prazo. A maior probabilidade é a gente ver a dominância no mês de outubro subir bastante. Então, a gente tá vendo aqui em setembro, a gente realmente formou o fundinho aqui, e a partir deste fundo a gente não viu essa dominância cair mais. Eu ainda acredito que a maior probabilidade é a gente continuar subindo, vir buscar níveis mais altos aqui, quem sabe, na região dos 62%. Isso faria com que as altcoins sofressem mais que o Bitcoin. Então, se neste exato momento você quer se posicionar em alguma coisa, eu oraria pra gente se posicionar em Bitcoin. Mac, posicionar em Bitcoin aqui agora? Não. Aguardar uma retração, igual eu comentei, uma retração desde nessa região. A gente vai analisar a situação, tá? Como que a gente voltar nessa região. E às vezes pegar uma operação aqui para tentar surfar mais altas aí ao longo do mês de outubro. Eu tô bem positivo quanto ao Bitcoin, eu tô cada vez mais agora acreditando que a gente não vai perder esses fundos, não vai voltar nessa região, e que a gente tem uma probabilidade forte de continuar a movimentação de alta. Eu vou fazer análise de sentimento com vocês vão ver como que a gente tá, mas... bom, o que eu tenho para dizer no curto prazo é isso. Eu aguardaria uma retração aqui e preferiria olhar para Bitcoin, porque a gente está vendo agora, por exemplo, a dominância do Ethereum está em tendência de baixa, a gente deve continuar vendo a dominância do Ethereum cair um pouco mais. Então, o momento agora é de ficar de olho no Bitcoin, numa retração aqui no curto prazo. No curtíssimo prazo, tá? Isso eu vou falar aqui do cenário de hoje. A gente teve uma esticada muito grande, a gente tem que ficar em alerta aqui, porque o Bitcoin estressando o sobrecompra de uma hora duas vezes numa divergência mega bearish aqui, a gente buscando liquidez acima desse topo, que poderia ser um sinal de reversão no curto prazo, e além disso, no 4 horas, a gente também tocando em sobrecompra aqui e quase entrando em sobrecompra mais extremo do que a gente teve aqui da última vez. Então, é uma sinal de alerta também, que pode dizer que, cara, no curto prazo eu não abriria long em Bitcoin jamais. Eu, inclusive, neste momento, tô olhando para short de altcoins, porque dominância está subindo, é o momento de entrar em short de altcoins. Mas, enfim, tomaria bastante cuidado, tá? Acredito que a maior probabilidade é, nas próximas horas, a gente ver uma correção do Bitcoin, a gente vai ficar de olho no Bitcoin nessa região aqui, e às vezes podemos surfar um swing trade a partir daí, tá? Cara, vamos falar um pouquinho do Ethereum. No Ethereum, a gente tá tendo uma recuperação muito forte também, gente. Afinal, caiu muito, buscou muita liquidez, estressou basicamente o sobrevenda do diário aqui, se a gente for olhar. A gente chegou a tocar lá no sobrevenda do diário, olha. Então, era normal a gente ter esse repique, mas eu continuo acreditando que a gente tem probabilidade de voltar nessa região. Eu não acho que essa movimentação da Ethereum é uma movimentação que vai fazer com que a gente forme uma base de preço aqui e volte a subir. A maior probabilidade para mim continua sendo o Ethereum perder estes fundos, buscar essa região, para aí sim a gente voltar a subir, tá? Se a gente quiser ver o Ethereum subir mais alto, renovar as nossas histórias, a gente precisa de ver ele cair primeiro, tá? Então, seria até saudável. Eu não tô falando que o Ethereum vai cair aqui, não vai subir mais. Não, tô falando que essa é uma correção saudável, que a gente precisa de ver na ETH para ver ele recuperando as massas com força. Se ele começa a subir a partir daqui, cara, eu acredito que o topo do ETH, esse ciclo vai ser mais baixo. Se a gente consegue cair mais, eu acho que a gente tem mais gás para subir, tá? Então seria algo positivo a gente ver o Ethereum nessa região, continuar aguardando e esperando uma retração para cá, tá? Então... Ethereum no curto prazo também, eu tomaria bastante cuidado. A gente também subiu, estressou bastante, começou a tocar aqui sobre compra de uma hora, colocando divergência bearish também. Tocamos zona de resistência muito importante, muito difícil de conseguir romper isso aqui na ETH, principalmente com o Bitcoin desacelerando. Então, no curto prazo, agora é ficar de olho para o que? Esperar retrações, tá? Então... olha, a gente tá formando bastante liquidez aqui embaixo, olha, deixando vários fundinhos assim que a gente não tá capturando. Então, o Ethereum vir, cair, buscar esses fundos aqui, pra mim é a maior probabilidade. Eu não quero me posicionar em Ethereum aqui. Acredito que a oportunidade de posicionar em Ethereum foi quando a gente tava estressado, que inclusive foi quando a gente abriu o long lá no nosso grupo VIP do Telegram, tá?
Eu avisei lá no nosso grupo, eu tava entrando em Scalp Long Ethereum, é um mercado que foi exatamente nesta região aqui, ou seja, bem lá no fundinho. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso grupo vivo do Telegram, ele é 100% gratuito, o link tá na descrição desse vídeo. Eu sempre aviso minhas operações de forma 100% gratuita. Também faço análise lá, mostrando que eu acredito pro curto prazo, médio prazo, longo prazo, de várias criptomoedas, Bitcoin, tudo que eu acredito. Então, se você quiser fazer parte e acompanhar as nossas trades, clica no link aqui embaixo que você pode entrar, tá? Bom, então Ethereum, tomaria cuidado no curto prazo, uma probabilidade de a gente ter uma correção, e a mesma coisa para as altcoins, tá? A gente tem uma probabilidade de continuar aqui uma correção. Se a gente colocar no 4 horas da Solana, por exemplo, a gente tá em tendência de baixa agora, deixa eu dar uma limpada nessas coisas aqui. A gente tá em tendência de baixa aqui na Solana agora, ou seja, enquanto antes a gente estava fazendo topos e fundos ascendentes, corrigindo, a gente perde essa base, perde esse fundo, vem, tá fazendo um movimento de correção para quê? Provavelmente continuar caindo. Então, com a maior probabilidade, a dominância do Bitcoin continuar subindo, as altcoins devem ficar fracas. Eu quero olhar o que? Solana eu quero pegar em regiões mais abaixo. Para investimento, para mim, só em 180, 170, 160 dólares. Aqui em 210 ainda é caro, a gente tem probabilidade, sim, de voltar a cair. Quer dizer que eu vou entrar aqui e sair shortando as loucuras com um stop aqui em cima e alvos lá embaixo? Não. Eu só tô dizendo que agora, para mim, não é o melhor momento de investir em altcoins. Eu aguardaria pacientemente uma melhor zona de risco-retorno. A única coisa que a gente tem que fazer é entrar em bons ativos a bons preços, uma boa região de risco-retorno. Então vamos esperar ter uma boa retração, uma boa região com boa oportunidade de entrar para a gente poder operar a Solana aqui. Lembrando, isso é muito diferente de operações de curto prazo, tá? Em curto prazo, por exemplo, a gente pode ter trades aqui em Solana. A gente pode dar uma olhadinha no gráfico, às vezes a gente tá pegando zonas de liquidez, fazendo um padrão de tendência de reversão aqui, aí que é uma LTA, faz um reteste, começa a cair, beleza, você pode operar. Eu tô querendo dizer que isto aqui não é zona de compra de longo prazo para mim, zona de investimento, beleza? Bom, uma questão de análise técnica para mim é isso, eu aguardaria uma correção maior em altcoins e ficaria de olho para uma possível correção aqui no Bitcoin, dando oportunidade de longs em swing trade. Agora falando um pouquinho aqui da análise de sentimento no Bitcoin, cara, a análise de sentimento tá sensacional. A maior probabilidade é a gente continuar a movimentação de alta. O Bitcoin nunca esteve tão forte, tão bonito, tá? Por isso que eu tô cada vez mais otimista em dizer que esse 107 talvez seja o fundo, mesmo com a gente com mais liquidez abaixo. Porque a gente tá tendo mais uma vez um movimento de alta com aumento do Open Interest. Olha como que a nossa queda foi com queda no Open Interest. Olha como que o Long Short Ratio já cai de novo quase para 1. Olha o tanto de liquidação de longs que a gente teve aqui. Olha o tanto de venda de mercado que a gente teve nos últimos dias. Então, cara, análise de sentimento para mim do Bitcoin continua extremamente otimista. Vamos olhar o Fear and Greed aqui também, mas eu acredito que está extremamente otimista. A gente vai ter aqui um Fear and Greed de 49, ou seja, a gente chegou em medo, chegamos a bater em medo aqui nos últimos dias. Olha, batemos em medo. Tanto tempo que a gente não tinha medo, e geralmente quando a gente chega em medo é zona de fundo. Então, cara, o Bitcoin tá com uma cara muito interessante. Se alguém tá pensando em shortar e entrar muito shortado, cara, tomaria cuidado. No curto prazo pode até fazer sentido, que a gente tá mais esticado, estressado, etc. Mas no longo prazo eu tomaria bastante cuidado, porque aqui, pra mim, o Bitcoin tem grande probabilidade de estar formando um bom fundo aqui pra gente continuar a alta, beleza? Bom, galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like. Até a próxima análise.